Querido irmão, querida irmã, a partir de agora você acompanha a reflexão do Evangelho deste domingo. Reze com fé e compartilhe com amor, paz e bem. Queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bem. Eu sou Frei Hildo Perondi, Frei Capuchinho, moro no convento Nossa Senhora das Mercês, em Curitiba, Paraná, e vou fazer a reflexão do Evangelho deste domingo. Estamos na festa do batismo do Senhor Jesus. Com isso também nós vamos encerrar todo o ciclo de Natal, e depois disso entraremos no tempo comum. A primeira leitura de hoje é tirada do profeta Isaías, capítulo 42, versículos 1 a 4 e 6 a 7. É um dos famosos cânticos do servo sofredor que estão naquilo que nós chamamos do segundo Isaías, que são do capítulo 40 a 55. Nesse texto, nesse bloco do livro do profeta Isaías, aparece essa figura do servo sofredor. E são profecias que o cristianismo leu, né, como interpretada, e próprio Jesus leu esses textos como se referindo, né, como se profetizando a missão de Jesus. De fato, aqui aparece a figura do servo, esse servo que virá trazer a justiça aos povos, ele que vai trazer um julgamento, ele que é chamado para estabelecer a justiça tão importante no mundo. No capítulo 32, 17, diz que a paz é fruto da justiça, portanto, não haverá paz se não houver justiça. E, por fim, o texto termina dizendo que é ele que vai abrir os olhos dos cegos e que vai trazer essa realidade nova. Portanto, uma das profecias tão messiânicas que Jesus, né, vai entender para si. A segunda leitura é tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34 a 38. Esse texto faz parte do discurso de Pedro, né, quando Pedro vai na Cesareia, né, na casa de Cornélio, um pagão, e é o primeiro discurso que é feito dentro dos Atos dos Apóstolos a uma comunidade que não é judaica. Portanto, é o primeiro discurso aos gentios, aqueles que não são judeus. E Pedro inicia muito interessante, diz que Deus não faz acepção, não faz distinção de pessoas. Quem que Deus olha? Deus olha para aqueles que temem e praticam a justiça. Veja como isso é importante. Então, ou seja, não é quem grita, quem louva, quem cumpre leis, não é isso que agrada a Deus. Agrada a Deus aqueles que temem a Deus, aqueles que praticam a justiça, esses são aqueles que são agradáveis aos olhos de Deus. E o Pedro tem uma frase nesse discurso que é muito importante, que resume praticamente toda a atividade de Jesus. Jesus foi aquele que passou fazendo o bem. Tudo que Jesus fez está resumido aqui, aquilo que ele fez, que chamou seus discípulos, que formou comunidades, que foi ao encontro das pessoas, que fez milagres, que acolheu pessoas marginalizadas, excluídas. Jesus passou fazendo o bem, ou seja, passou praticando a justiça. Então, e o Evangelho, então, é tirado do Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 13 a 17. E diz que naquele tempo Jesus veio, então, para a Galileia, da Galileia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João Batista, e ser batizado por ele. E João repreende Jesus praticamente, dizendo, não sou eu que é preciso, é você que tu que vens a mim, né? E, no entanto, Jesus diz uma frase importante, que ela está dentro de todo o contexto de hoje. Jesus diz, por enquanto, deixa estar como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. É muito importante a gente olhar aqui, Jesus usa o plural
na primeira pessoa do plural, nós devemos cumprir toda a justiça, ou seja, o próprio Jesus se inclui nesse. Para ser o Messias que era esperado, Jesus deve necessariamente cumprir a justiça, cumprir aquilo que estava previsto pelos profetas. O Messias é aquele que vem trazer o julgamento, que vem praticar a justiça. E então João concorda com Jesus, né, e depois então Jesus é batizado por João Batista. E aqui nós temos um detalhe que é bom a gente se deter um pouco, né? Para o batismo de João Batista é diferente do batismo cristão que vai ser aplicado depois na igreja. O batismo de João era um batismo para conversão e remissão dos pecados. Portanto, praticamente era um batismo somente de judeus e de pessoas adultas e possivelmente também só de homens, que eram os homens que cumpriam a lei. Então, o batismo era um batismo de penitência, de remissão dos pecados. E nós nos perguntamos, né, o que Jesus foi fazer naquele batismo? Se nós afirmamos que Jesus foi igual a nós em tudo, menos no pecado. Então, muitas hipóteses, né, foram levantadas apesar disso, né? Então, que Jesus, naquele momento, quis mostrar, né, a sua solidariedade, né, com todos os pecadores. O batismo de João era um batismo por imersão. Portanto, a pessoa descia, né, o velho homem descia para baixo das águas e devia emergir o homem novo. E então Jesus também, naquele momento, né, ao descer naquelas águas, é como se carregasse sobre si os pecados de toda a humanidade. Então Jesus não tinha pecados, mas ele é solidário com toda a humanidade, e aqui também então mostra que Jesus é redentor não somente a partir daquele momento, mas a partir de ele é o redentor de toda a humanidade pecadora. Então Jesus que vem resgatar todas as pessoas. Então Jesus aceita sim ser batizado também e entra no batismo, né, de Jesus. E aí, então, o texto nos diz que Jesus saiu logo da água e fala, então, que o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. Aqui também nós temos muitos elementos, né? Quando fala que o céu se abriu, né, não é que houve uma abertura, assim, senão teria rompido a camada de ozônio, não. Ou seja, qual é que era a interpretação? O último profeta dos judeus do Antigo Testamento foi Malaquias, uns 300 anos antes de Cristo. Então se dizia, é só ler o livro dos Macabeus, vários salmos, né, que são posteriores, e que diziam que nós não temos mais profetas, o povo estava à espera de algum profeta. Ou seja, quem era o profeta? O profeta é aquele que falava em nome de Deus e em nome do povo. Então eles diziam, os céus se fecharam, porque a palavra de Deus não desce mais até nós. Então, os céus se fecharam e nós não temos mais profetas. Então, o surgimento de um profeta como João Batista, e como o próprio Jesus também vai ser chamado de profeta, significa que os céus se abrem e que a palavra de Deus novamente desce até o povo. E é uma expressão também bastante difícil, né? É essa questão também da pomba. Não que uma pomba tenha descido, mas é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele é aparece de muitas formas no Antigo Testamento, mesmo, e sobretudo no Novo. É uma pena que nós ficamos só com a imagem da pomba. Não, o Espírito de Deus aparece também como línguas de fogo. O Espírito de Deus aparece, sobretudo, com a Ruach Elohim, né? O Espírito de Deus do Antigo Testamento é aquele vento impetuoso que rompe, que inova, que transforma todas as situações. Então, é o Espírito de Deus transformador que desce sobre Jesus. E desce numa forma serena, como é a pomba. Assim como também, como no dilúvio, também é a pomba que sinaliza, né, que as águas estão baixando.
Então, desce, o Espírito desce sobre Jesus. E do céu, então, essa voz, agora nós voltamos a ter a palavra de Deus, né, que fala, né, a voz de Deus, que diz o que? Este é meu filho amado, no qual eu ponho o meu agrado. É muito importante que, se nós olharmos no Antigo Testamento, era o Pai que falava, era a voz do Pai que era vista. Então, no Novo Testamento, né, o Pai vai falar 2 vezes nos Evangelhos. A primeira vai ser aqui e vai ser para Jesus. Este é meu filho, é para Jesus. Ele se preparou bem, pode iniciar a sua missão. E é justamente nesse filho amado que Deus põe o seu agrado. Essa mesma expressão nós vamos ouvi-la depois, na segunda vez, né, no Monte Tabor, no Monte da Transfiguração, quando Jesus está no monte, né, e a voz do céu novamente aparece e diz o que? Este é meu filho amado. E lá tem um acréscimo, a voz é para nós. Escutai o que ele vos diz. E depois disso, né, a voz do céu, a voz do Pai se cala, justamente para que nós devemos ouvir agora sim, agora Deus vai falar através de Jesus. É a voz de Jesus que continua sendo anunciada, sendo transmitindo, né, aquela voz profética, a voz de anúncio, de denúncia, né, a voz que traz a transformação, o projeto da salvação de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, esse evangelho de hoje e a festa que nós celebramos do batismo de Jesus também nos remetem e nos convidam a refletir também sobre o nosso batismo. No batismo se fala muito na questão que está ligada também à missão de Jesus, que é cumprir toda a justiça. Nós também, como batizados, deveremos ser aquilo que Jesus vai dizer logo um pouco adiante, no capítulo 5, nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Essa é a missão nossa de batizados. Então, que o batismo de Jesus, né, nos dê força, nos dê coragem, nos dê impulso, para que nós hoje vivemos a nossa missão nesse mundo como batizados, como testemunhas, com a nossa própria vida como exemplo, para que nós podemos transformar de fato esse mundo. E no meio desse mundo de dificuldade e de crise, nós sejamos como Jesus, como que? Sinais de esperança. Sinal de que o nosso batismo, né, encontra eco no batismo de Jesus, né, e é esse batismo que transforma a sociedade e também transforma as nossas vidas. Paz e bem. Você acabou de ouvir mais um programa da Capcast, Central de Podcasts dos Capuchinhos do Brasil. Paz e bem.